Então, hoje eu vou falar novamente sobre a paciência. Paciência, a ciência da paz. E quanto é difícil, né, gente, nós exercitarmos a paciência, nós sermos pacientes. É fácil dizer que somos, mas quando nós temos que mostrar a nossa paciência, é que a gente percebe o quanto não a temos, o quanto é difícil esperar por as mínimas coisas, né? Quando você está esperando por alguém, alguém marca um horário e aí demora, passa daquele horário, já vai dando aquela agonia. Você está numa fila do banco, aquela fila não anda. Chega uma hora, você já está ali dando uma coisa. E nas situações da vida, quando nós estamos atravessando momentos difíceis, como é difícil nós termos paciência para aguardarmos o momento daquele problema ser resolvido, para aguardarmos o momento, a ocasião que Deus reserva para se resolver, para sairmos daquele sufoco, daquele aperto, daquela doença. Mas nós temos que exercitar, como todas as virtudes, a paciência também é assim. Nós temos que exercitá-la. Quanto mais exercitarmos, mais paciência teremos. E eu percebo que uma das coisas assim que mais nos ajuda a ter paciência é nós nos colocarmos no lugar do outro. Se nós, por exemplo, numa coisa corriqueira, estamos aguardando alguém que combinou com a gente um horário e aí não chega, e nós já vamos começando a ficar agoniados. E se nós nos colocarmos no lugar daquela pessoa? Não, mas ele se atrasou, não necessariamente foi por culpa dele, quantas coisas que pode acontecer. Eu também, pode acontecer isso comigo, eu marcar com alguém e me atrasar, e não ser por vontade minha, mas acontecer. Então, quando nós nos colocamos no lugar do outro, e nos colocando como seres falíveis também, como todos somos, é um pouco mais fácil de nós compreendermos e relevarmos as situações e as dificuldades. Então, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Que é uma das coisas mais difíceis que para a gente conseguir nessa vida, que é a paciência. Pois desde pequenos, nós somos condicionados a fazer o maior número de coisas em menor tempo possível. Somos bombardeados por exigências tipo: faça isso depressa, seja o melhor. Você não pode ser o pior, você tem que ser o melhor. Corra, pegue o melhor lugar, não se atrase, chegue na frente. Então, nós somos, desde de novos, ensinados a correr. Nós temos sempre que correr contra o tempo. E muitas vezes, nós até nos perguntamos, mas por que a gente corre tanto? E muitas vezes nós não sabemos, nós nem sabemos o porquê corremos tanto. Onde vamos chegar com tanta correria? E isso vai nos dando a impaciência, nós vamos nos tornando impacientes se nós fazemos as coisas com mais demora. E será que muitas vezes não é o momento de nós pararmos, respirarmos e fazer as coisas, claro, no seu devido tempo, mas sem o desespero da impaciência? Que nós sejamos pacientes, que aproveitemos a cada coisa do caminho, que nós aproveitemos
a viagem enquanto estamos a caminho. Quando nós somos impacientes, a maioria das vezes nós não percebemos os detalhes do nosso dia a dia. Nós ligamos no automático e saímos a todo vapor. E perdemos muitas vezes muitas oportunidades de se observar a beleza da vida, a beleza da família, a beleza do nosso dia a dia, pela nossa impaciência. O tempo hoje, nós sempre dizemos, nossa, parece que hoje o tempo passa mais depressa que antigamente. O tempo está voando. Mas isso não é verdade, o tempo é o mesmo, né? O dia tem as mesmas 24 horas, o mês tem os mesmos 30, 31 dias, o ano tem os mesmos 12 meses. Somos nós que corremos muito. Ah, a vida está corrida? Está corrida, porque todo mundo está correndo. E se nós nos organizarmos melhor para não correr tanto? Porque correndo muito, o que que nós nos tornamos? Cada vez mais impacientes, cada vez mais intolerantes. Que a tolerância é irmã da paciência. Nós temos que ser tolerantes, pacientes. Na verdade, o que mudou foi o ser humano. Nós que nos tornamos mais estressados, mais afobados, mais queremos fazer tudo ao mesmo tempo, porque como a vida acaba nos cobrando isso, então nós acabamos acumulando funções. E nesse acúmulo de funções, nós temos que correr contra o tempo. As 24 horas do dia são pouco. E nessa correria, nós nos tornamos cada vez mais impacientes, intolerantes, desagradáveis, rabugentos, porque nós cobramos de todo mundo. Aí nós nos tornamos estressados, estafados, nervosos, ansiosos, prato cheio para qualquer médico cardiologista e psiquiatra, que hoje como está cheio, né, de pessoas no psiquiatra, porque ninguém tem paciência com nada. É uma coisinha que aconteceu, pronto, já está arrancando os cabelos. E onde está essa virtude tão preciosa que Jesus nos ensinou? Sede pacientes, sede pacíficos, sede mansos, como eu. Podemos pensar, será que todos nós não devemos dar uma parada, um tempo em tudo aquilo que estamos fazendo e refletirmos sobre o que realmente é importante para as nossas vidas de espíritos imortais? Nós somos espíritos imortais e nós nos esquecemos disso. Qual a nossa meta? Qual o nosso objetivo? Quando a gente corre muito, muitas vezes a gente nem sabe o porquê está correndo tanto. Mas tem que correr, tem que fazer tudo sempre rápido. E a gente vai se tornando cada vez mais impaciente. E aqui nós nos lembramos da importância da doutrina espírita, nos trazendo sempre os ensinamentos do Mestre Jesus, quando dizia: Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o Pai amoroso e justo, nos criou para a felicidade. Deus criou os espíritos simples e ignorantes e os dotou de livre arbítrio, destinando-os todos à perfeição. E cabe hoje à doutrina espírita nos lembrar dessa nossa natureza, que nós somos destinados à felicidade. Se somos infelizes, é preciso buscar os motivos que nos levam a isso.
e eliminá-los de nós. Porque nós, espíritas, mesmo diante das dificuldades, dos problemas, das doenças, nós temos que nos sentir felizes, porque nós sabemos que aquelas dificuldades que estamos atravessando são dificuldades necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, por que nos entristecer? Nós estamos tendo oportunidade de quitar os débitos do passado, de ser melhores. Então, temos que estar felizes de poder ter esta oportunidade de quitar os débitos do passado, de nos transformar num homem novo, de burilar essa nossa pedra cheia de arestas e nos tornar, quiçá, um dia um diamante. Nós sabemos que estamos tendo estas oportunidades, que as valorizemos e sejamos agradecidos pelas dificuldades. Mas nós, como seres humanos que somos, nós não conseguimos enxergar por esse ângulo. Nós sabemos que estamos aqui na escola da vida para refazer as lições que outrora não conseguimos. Mas quando as lições nos batem à porta, nós não as olhamos como lições, como aprendizado, como oportunidade de crescimento. Nós vamos nos tornar impacientes, intolerantes, abugentos, mal-humorados, culpando Deus e o mundo pelas nossas dificuldades, pela nossa infelicidade. Que espírita estamos sendo? Se sabemos que aqui na escola da vida nós vamos ter sim essas lições, lições para o nosso crescimento, lições direcionadas a cada um de nós, exatamente naquilo que precisamos crescer, que precisamos melhorar. A lição não erra de endereço. Ela não vem no meu endereço e para eu pensar assim, mas eu não mereço isso. Isso não era para mim. Era. Deus não erra de endereço. Que saibamos ser felizes pela oportunidade que estamos tendo de refazer a lição que lá em outro tempo eu não consegui, eu falhei. E agora a lição me bate novamente à porta. E eu posso refazê-la de outra forma. Que sejamos felizes por esta oportunidade. É difícil, muito difícil. Porque na hora do sofrimento nós não vamos pensar isso. Mas isso tudo é treino. É nos treinar, é a gente falar para nós mesmos, calma, cadê a paciência? Se o problema está na sua porta para você resolver, para você se melhorar com ele. Se é algo que te torna infeliz, vamos ver se então temos que tirar esse algo que me torna infeliz, porque eu estou aqui para ser feliz. Mesmo diante de todos os problemas que eu venha a ter. Porque estamos na escola, e escola é para fazer lição. Escola não é para a gente só ficar brincando, pulando de alegria e sem nada para fazer. Não, nós temos lições. Nós temos que tirar proveito de cada aprendizado. Nós temos que mostrar que estamos aprendendo, que a escola está nos sendo útil, nós estamos valorizando aquela oportunidade, que estamos tirando proveito daquela lição. Porque todas as vezes que não tirarmos proveito, aqui retornaremos para refazê-la.
Sabemos disso. Então, que aprendamos a cada vez mais tirar proveito das lições. E nós tiraremos melhores proveitos sendo pacientes. Ah, mas tanta dificuldade que eu estou passando. E não vai ser eu impaciente, nervoso, intolerante, que vá resolver ou modificar o que eu tenho que passar. Sendo paciente, será mais fácil eu refazer esta lição. O ser humano é de natureza impaciente e estamos aqui para mudar, para aprender. Conta-se uma historinha. Alguém certa vez plantou em seu sítio alguns pés de bambu chinês. Durante 5 anos, aqueles bambus ficaram do mesmo tamanho, não cresciam. Revoltado e impaciente, o dono daquela plantação contratou um trabalhador e mandou que este colocasse abaixo toda aquela plantação. Dias depois, ao se dirigir à loja onde havia comprado as plantas, ficou sabendo que o bambu chinês somente crescia a partir do 6º ano de plantio. Resultado: prejuízo, raiva, indignação. Este alguém queria simplesmente contrariar as leis da natureza, porque os bambus chineses crescem tudo o que não cresceram em 5 anos, em 1 ano. Então, olha, se ele tivesse tido um pouquinho mais de paciência, não teria tido tanto prejuízo, tanta raiva. Se informasse primeiro, com calma, ia descobrir que mais 1 ano tudo ia se resolver. Essa historinha é apenas para ilustrar que muitas vezes nós, por pouca coisa, por pouco tempo, por uma coisinha de nada, nós perdemos um tempo grande de um aprendizado que poderíamos adquirir. A paciência não é passividade, omissão, covardia, não. Mas a paciência é autocontrole, é a qualidade de uma pessoa calma, tolerante, ponderada, equilibrada. É um exercício diário de quem deseja uma boa qualidade de vida. Nós não nascemos pacientes. Isso é uma virtude que nós vamos adquirindo diariamente, com o nosso estudo, controle diário das nossas emoções. E, claro, lembramos de uma lição importante para toda a existência, que a pessoa paciente, ela quer fazer tudo rápido, correndo. Correr não significa chegar cedo, mas deixar para trás muitas esperanças, boas conversas e muito aprendizado. É como se atropelássemos o tempo sem socorrê-lo. Muitas vezes a gente está tão atarefado que a gente não para nem um pouquinho para descontrair, para relaxar um pouco. Nós não nos damos esse direito, porque temos muito o que fazer. E aí nós perdemos, muitas vezes, coisas boas, que talvez aquela paradinha ia nos encher novamente de paciência, de calma, de tolerância. Íamos reabastecer as nossas energias e íamos terminar nossas atividades depois bem mais rápido, porque estaríamos abastecidos de paz, de paciência, de tolerância.
E muitas vezes nós não nos damos esse direito, saímos correndo afobados e fazemos tudo pela metade. Em qualquer tarefa da vida, precisamos dela, da paciência. Mas em momentos de tribulação, em momentos de dificuldade, de conflito, em que a paz parece ter fugido de nós, é imprescindível contarmos com os recursos da paciência. Se a perdemos, ficamos ou sem solução, ou tomamos decisões erradas ou precipitadas. Quando nós vamos tomar alguma decisão, se a gente tomar no meio do alvoroço, do nervoso, da raiva, da impaciência, com certeza nós vamos tomar decisões erradas. As nossas decisões têm que estar sempre pautadas na calma, na paciência, na tolerância, no equilíbrio. Aí sim, nós poderemos resolver as coisas com serenidade e podemos ainda estarmos em sintonia com a espiritualidade amiga, que estará nos ajudando, nos auxiliando naqueles momentos difíceis. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma doença grave, terminal, o que ela pode fazer por sua doença, além de se tratar e ter paciência, ou para curar, ou para conviver com a doença da melhor maneira possível? Não adianta correr, só será contra o tempo. Não adianta perder a paciência, só vai poder agravar o seu estado de saúde. A paciência vem junto com disciplina, aprender a não murmurar. Às vezes a pessoa quer passar uma imagem que é paciente, calmo, mas é aquela pessoa que fica resmungando baixinho. Não, tá tudo bem. E fica resmungando baixinho, se torna aquela pessoa azeda, amarga, que se faz de calmo, de paciente, de tolerante, mas está ali murmurando, brigando baixinho para que ninguém ouça. Mas quem está sendo prejudicado é ele mesmo. Um dos exemplos que temos de paciência é o produtor rural. Ele planta, cuida, espera crescer para começar a trabalhar com a colheita. Se ele não tiver paciência, ele não colhe lá na frente, porque tudo leva um tempo. Tem um tempo entre o plantar, entre o germinar, entre o cuidar, entre o crescer e ser a hora da colheita. Se ele for impaciente, ele não vai conseguir colher nada. Conta uma lenda oriental que um velho sábio, tido como mestre da paciência, era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um homem conhecido por sua total falta de escrúpulos apareceu com a intenção de desafiar o mestre da paciência. O velho aceitou o desafio e o homem começou a insultá-lo. Chegou a jogar algumas pedras em sua direção, cuspiu na sua direção, gritou todos os tipos de insultos. Durante horas fez de tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No final da tarde, esse homem, já sentindo exausto, se deu por vencido e retirou-se. Não adianta que eu não vou conseguir irritar esse senhor, esse sábio. Impressionados, os alunos perguntaram ao mestre como ele pudera suportar tanta indignidade. O mestre perguntou: se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? Aí eles responderam: a quem tentou entregá-lo. Então,
O mesmo vale para a raiva, para a inveja, para os insultos. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não lhe podem tirar a calma, só se você permitir. E nós temos esse péssimo defeito. Nós damos direito às pessoas de nos tirar a paz. Porque se nós perdemos a paciência, ficamos nervosos com alguém, a culpa não é desse alguém, a culpa é nossa. Nós permitimos que ele nos tirasse a paz, a tranquilidade. Por que que nós não deixamos esse presente com a pessoa que quer nos contrariar e nos irritar? Ele quer vir trazer raiva até nós? Nós não a aceitemos. Com quem vai ficar essa raiva? Com essa pessoa que queria nos dar. E nós continuarmos em paz. Para isso, a gente tem que ter muita sabedoria, né, gente? A gente tem que aprender muito. Porque não é fácil. As pessoas nos tiram a tranquilidade e não demora muito. E a gente precisa aprender isso, né? A não deixar que o outro nos tire a paz. Ó, pode ficar aí com a sua raiva, com a sua briga, com seus insultos. Eu não vou receber nada disso. Eu estou em paz e vou permanecer. Esse treino a gente precisa fazer ele constante nas nossas vidas, né? Nesses dias tão corridos como o que nós vivemos, falar em paciência parece até brincadeira, mas teremos que aprender. Estamos acabando com nossa saúde, com a nossa família, não temos amigos em casa, porque muitos os lares viraram campos de guerra, é todo mundo brigando com todo mundo. Não andamos apenas para nos distrair. Se nós estamos andando para algum lugar, é por causa de algum compromisso, é por causa de um trabalho, é por causa daquilo, não para nos distrair. Não conversamos mais para sorrir, só pode ser a trabalho. A vida vai muito além do trabalho. Ele não é tudo, ele é parte do todo. O trabalho faz parte da nossa vida. Mas ele não pode se tornar só o trabalho. Nós temos que tirar um tempo para nós vivermos, aprendermos a ser felizes, a sermos pacientes, a sermos alegres. Em alguns tempos atrás, na época das nossas infâncias, nós ficávamos muitas vezes brincando na calçada com os filhos dos vizinhos e as mães também conversando, batendo papo. E hoje, ninguém vê isso. Hoje nós não conhecemos, a maioria das vezes, nem os nossos vizinhos. Nós não sabemos nem os nomes deles. Nós só sabemos que eles chegaram ou saíram ouvindo o barulho do portão deles batendo, ou o carro deles funcionando, ou o carro deles desligando, chegando em casa. Mas ninguém se vê, ninguém se fala, ninguém se conhece. Ah, mas é o corre-corre da vida. Sim, a vida é muito corrida, mas nós podemos fazer um pouquinho diferente. Nós podemos fazer um pouco mais de calma, porque essa correria toda só tem levado todo mundo a ficar doente, a ficar infeliz. Outra vez, os ensinamentos da doutrina espírita nos alerta. Deus é paciente. Se não o fosse, nós não estaríamos mais aqui na Terra. Porque olha como ele tem paciência com os nossos erros, com as nossas dificuldades. Quantas oportunidades de recomeço
que Ele não se cansa de nos dar. Tão paciente que Ele é. Sempre esperando, aguardando o nosso crescimento, o nosso aprendizado. Por isso precisamos amar mais a vida, amar as pessoas e amar cada instante dessa nossa existência. Como qualquer outra virtude, a paciência pode ser adquirida se exercitada. Exercitar é a palavra-chave. Não há outra forma de ser paciente a não ser aprendendo com as pequenas ou grandes lições do dia a dia. Se nós pedirmos a Deus para nos dar paciência, será que Deus nos dará paciência? Ou Deus nos dará oportunidades de nós mostrarmos pacientes com as pessoas que nós vivemos? Deus não nos dará paciência. Ele nos dará formas de adquirir essa paciência. Um pouco mais as lições que simplesmente sofrer ou reclamar. É preciso saber enxergar em cada dificuldade uma nova oportunidade desse tal exercício. Cada um de nós que temos que descobrir sua melhor maneira. Cabe a cada um de nós. Aonde aquele calo pega ali no nosso sapato, é onde nós temos mais que exercitar a nossa paciência. Nós somos aprendizes. Eu sou aprendiz do nível básico, lá do iniciante. Mas acreditemos que estamos melhor do que ontem. Dia após dia. A cada dia é a nossa melhor versão. Amanhã é a nossa melhor versão que hoje. E hoje é a nossa melhor versão que ontem. Pois estamos aqui aprendendo. Paciência é saber esperar o momento certo para agir. É saber esperar o tempo de cada um. Saber que as pessoas não são iguais. Nós temos esse péssimo hábito de achar que as pessoas têm que ser iguais ao nosso jeito de ser. E ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu tempo de aprendizado. Uns demoram mais, outros demoram menos, uns são mais rápidos, outros mais devagar. E nós temos que compreender que cada um, é único. Que todos caminhamos na mesma escola em aprendizado, respeitando as diferenças existenciais. É saber que todos têm dificuldades e defeitos e que estamos aqui justamente para superá-los. Paciência é ter a esperança e a fé de que um dia tudo melhorará em nossas vidas. É manter a calma nas situações onde haja o desespero e o descontrole, confiantes de que a providência divina não nos faltará. É saber reconhecer o momento oportuno para tomar as decisões necessárias na vida. Ser paciente é ter a resignação diante da dor e do sofrimento, sabendo que nada acontece por acaso e que, de alguma forma, somos responsáveis por aquilo que passamos e que essas são as lições que necessitamos para o nosso crescimento e evolução. Saibamos ser pacientes em todas as circunstâncias da vida, pois só assim formaremos bases sólidas e estruturadas em nossas vidas para caminharmos firmes e seguros.
pela estrada que nos levará ao triunfo, à evolução. Lembremos do meigo Nazareno, quando ele, se fazendo a própria paciência, em frente à multidão que o esperava, ávida por suas palavras, sentenciou: Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Jesus viveu em uma época de muitos conflitos e ele sempre mostrou a paciência. Não é como nós dissemos lá atrás, a paciência não quer dizer omissão, passividade. Não, mas paciência, tolerância, calma, equilíbrio são as virtudes de pessoas assim, pessoas que seguem os exemplos e o modelo de Jesus para as suas vidas, sendo pacientes. Muitos séculos se passaram e Allan Kardec, iluminado trabalhador do Cristo, ao organizar a doutrina espírita, nos brinda com o Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontramos lá um espírito amigo proclamando: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Ainda hoje, os cenários de lutas e aflições não se alteraram muito, mas a solução proposta por Jesus continua sendo a melhor, tendo paciência. Foi a resposta que ele, confiante na vitória do bem, ofereceu um dia ao preocupado Simão Pedro, quando lhe perguntou, quando lhe questionou o que fazer. E ele disse: sede paciente. Deus comanda o universo e Jesus o nosso planeta. Portanto, nada temos a temer. Com coragem, esperança e paciência, que é a ciência da paz, sigamos em frente, pois tudo converge para o bem e até o mal serve de instrumento do progresso. A paciência pode ser considerada como a ciência da paz. Por isso são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com métodos e confiança tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus, que representam toda a paz. A paz deve constituir a meta do ser pensante, que luta em contínuas tentativas de adquirir a plenitude. Nós muitas vezes queremos a paz mundial, só que a paz começa em nós. Nós temos que começar a viver em paz, a sermos pacientes, tolerantes. E aí essas virtudes vão se estendendo para o nosso lar, para os nossos amigos, para as pessoas que trabalham conosco, e assim até um dia, quiçá, a toda a humanidade. A paz é tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma que a leve a desaparecer. E a paciência é sua exteriorização, porque é o mecanismo não violento de que se utiliza a fim de alcançar os objetivos a que se propõe. A paciência é uma conquista individual, através do esforço de cada um pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência, que transforma-se em caridade de essencial significado quando direcionada aos que sofrem, ajudando-os com benignidade,
trabalhando a resignação, que dela também se deriva. Alguns seres se encontram tão doentes moralmente e tão descrentes da caridade que se fazem agressivos, difíceis de serem ajudados, exigindo-nos paciência perseverante e desinteressada para os alcançar. Outros tantos, através das suas reações afetivas, encolerizadas, enraivecidas, constituem para as pessoas que estão ao seu lado prova áspera que a paciência deverá suplantar com bondade e compaixão. Quanto mais doente, mais atendimento paciente necessita a ave humana ferida no seu voo de crescimento interior. Nesse caso, quanto mais doente, não é a doença que leva a pessoa a ser acamada, a estar numa cama com uma doença. Não, é esta doença interior de falta de virtudes, de bondade, de benevolência, que são aquelas pessoas que muitas vezes transformam a vida dos que os rodeiam, dos que estão à sua volta, em uma prova áspera, em que precisam mostrar cada vez mais a virtude da paciência para ajudar esse irmão, essa ave humana que está ali ferida no seu voo de crescimento interior. Ele não consegue crescer, evoluir, pois ele está ferido, está doente e está sem essas virtudes que nós tanto buscamos de encarnação a encarnação. São essas virtudes que vão nos tornando melhores e vão nos tornando homens novos a cada dia e a cada encarnação. Bom, gente, é um tema que a gente já falou bastante, mas eu acho que sempre precisamos falar, porque é difícil e é treino mesmo, nós temos que nos treinar a cada dia, exercitando a paciência, a tolerância. E pedir para o Jean para a gente fechar com a mesma música que eu coloquei no último momento, e colocando a letra para a gente prestar bem atenção nessa letra, para que nós treinemos essa virtude tão maravilhosa que nós exercitando a paciência e sendo pacientes, nós conseguiremos vencer a maioria dos nossos desafios. Coloca aí para a gente, Jean. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo
espera de nós pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para.